Olha o que está acontecendo. Rádio Mineira crava Bruno Henrique no Atlético. E após questionar aí numa entrevista dono da SAF Mineira, eles dizem o seguinte: vem coisa boa aí essa semana. Isso mesmo. Hoje tem Flamengo em dose dupla. Tem Flamengo no Carioca e tem Flamengo na FC Sirius. E eu te pergunto, você acredita que vai dar 2 vitórias do Flamengo? Uma vitória, um empate, 2 empates ou 2 derrotas? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá aí de cantinho, que taca o dedo no like e depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim. Consegue me ajudar? Clicou no like e se inscreveu. Não precisa se inscrever agora. Não precisa clicar no like agora, pode ser depois. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar as 2 partidas. E se você põe fé, comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, situação é a seguinte: hoje tem Flamengo e quando tem Flamengo, o dia é mais feliz. Hoje, às 17 horas, Flamengo e São Paulo pela FC Sirius. Isso mesmo, FC Sirius. É o jogo da pré-temporada aí, que já estava marcado há muito tempo. Jogo que a atual diretoria não queria nem sequer, cogitava fazer, mas como tinha um contrato, teve que cumprir. Então hoje tem Mengão em dose dupla. Primeiro jogo, às 17 horas, aí, horário de Brasília. O mais querido enfrenta o São Paulo nos Estados Unidos pela FC Sirius. Band Sport TV e TNT Esportes, YouTube, Flá TV e Flá TV Mais em áudio transmite o jogo. Então, onde assistiu o Flamengo hoje? Nesses canais que eu te falei aí, inclusive no YouTube. E às 21 horas, Mengão no Cariocão. Enfrenta o Nova Iguaçu no Castelão, em São Luís, pela 3ª rodada. A Band, Premier e a Gold. Também a Flá TV e a Flá TV Mais em áudio transmite aí. Então, onde assistir os 2 jogos do Flamengo no Carioca e aonde assistir também o jogo da pré-temporada. Falei aí, só clicar e ficar ligado. E fica inscrito no canal aí, para você estar acompanhando tudo aqui em tempo real. Tamo junto? É isso aí. Meus amigos, o Flamengo ontem teve que paralisar os treinos, exatamente porque teve fortes chuvas aí, né? O que aconteceu? Segundo o clube de regatas aí do Flamengo, né, informou ontem, fortes chuvas forçam mudança nos planos do Flamengo. Devido às condições climáticas adversas do treino e do Nova Iguaçu, foi transferido para a sala de aquecimento do Castelão. Ou seja, não teve treino no campo por causa da chuva. As equipes se enfrentam hoje às 21 horas pelo Carioca. Então, o Flamengo teve que parar os treinos aí por causa da forte chuva. Esse aí é o grande detalhe. Mas, a gente tem que continuar, não tem como. O jogo é assim mesmo. E falando aí da pré-temporada e também do Cariocão, saiu aí a venda de ingressos. Até que enfim, a gente trouxe aí que o Flamengo mas Botafogo, no vídeo de ontem, que estavam reclamando porque não ficaram para eles vender e também a CBF não vendia. A CBF ontem, depois que eu publiquei o vídeo, publicou que seria a venda dos ingressos. Então, como que será a venda dos ingressos aí para o jogo do dia 2, Flamengo e Botafogo? A venda de ingressos para sócios torcedores. No dia 2 de fevereiro, Flamengo e Botafogo se enfrentam no Mangueirão, em Belém do Pará, pela Supercopa do Brasil. A venda de ingressos para a torcida rubro-negra começa na próxima segunda-feira, amanhã, às 15 horas, com prioridade para sócio torcedor. Então, o cronograma de venda será para sócios torcedores: dia 20 de janeiro, Diamante, nível 1. Dia 20 de janeiro, Diamante, Platina e nível 1, a partir das 18 horas. Dia 21, às 10 horas, Platina, Ouro, nível 1 e nível 2. Dia 21 também, às 14 horas, Platina, Prata, Ouro e nível 3. No dia 21, às 16 horas, Prata, nível 4. E no dia 22, às 15 horas, público geral online. Então todo mundo vai poder comprar. Superior, R$ 358 inteira,
179,6, inferior R$ 558,279 a meia. E é isso aí. Meus amigos, dono da SAF, um dos donos, né, da SAF do Atlético Mineiro, soltou a seguinte informação ao ser questionado aí sobre a possível contratação de Bruno Henrique. Ele soltou risos e disse: vem coisa boa essa semana aí, mas ele sabe que é difícil. O que acontece? A Rádio Mineira Itatiaia tem cravado constantemente aí o interesse de Atlético Mineiro no Bruno Henrique. Inclusive, a rádio chegou a informar que a família do Bruno Henrique apoiava a volta dele para Minas e disse que o Bruno Henrique teria aceitado as condições do Atlético. O Atlético tinha botado uma proposta de 3 anos, um aumento de salário na faixa de 30% a mais do que ele ganha no Flamengo. Isso teria balançado o jogador e o jogador teria aceitado. Nossa obrigação é apurar os fatos e correr atrás. Segundo aí fontes como Vênia Casagrande, GE, entre outros, ao contactar o Flamengo ali, ouviram a seguinte informação: o Flamengo não tem o interesse em negociar o Bruno Henrique, não existe essa possibilidade e nem sequer chegou uma proposta na mesa do Flamengo. Contactado o staff do Bruno Henrique, disseram o seguinte, que não houve nenhuma negociação aberta, nem sequer propostas realmente feitas. O que houve ali foi uma sondagem de valores, apenas isso. E hoje o Flamengo, como já disse, não vende o Bruno Henrique de forma alguma. Inclusive o José Boto lá nos Estados Unidos já disse que do time titular não sai ninguém. Dos jogadores considerados importantes para essa temporada, não sai nenhum jogador. Detalhe: o Flamengo acabou de vender o Fabrício Bruno aí, que era um reserva imediato, né? Mas isso foi até antes da declaração do José Boto. Porém, o Flamengo até pode vender. Vamos supor aí que eles sinalizam a proposta aí de 10 milhões de euros. O Bruno Henrique já tem 33, vai estar fazendo 34 agora. Então imagina você, o Flamengo pegando um montante desse para um jogador já nessa idade. Pode ser que o Flamengo abra mão e venda sim. Mas a situação é difícil, não é fácil para o Atlético Mineiro. Como está difícil para o Flamengo contratar Jorginho, Danilo, entre outros aí, também é difícil contratar o Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique, para sair do Flamengo, você teria que colocar um montante muito alto. O Flamengo está aceitando. Então é difícil eles conseguirem, mas existe o sonho assim no Atlético Mineiro e o interesse. Se vai concretizar ou não, só Deus sabe. Outros detalhes aí: Jorginho, teve reviravolta com o Jorginho aí. Jorginho pode continuar no Arsenal. O Arsenal, em conversas lá em reunião com o seu técnico, o técnico gosta do Jorginho e quer contar com o jogador para mais uma temporada. O contrato dele só encerrava em junho. Ele poderia ter assinado um pré-contrato agora. Ele não assinou. Não assinou e agora o Arsenal já sinaliza mais um ano de contrato. Imagina se você fosse o Jorginho, o que você toparia? Você continuar na sua terra ali, entre aspas, né, que ele é brasileiro. Mas ele já está lá há tanto tempo. Então, imagina você continuar na sua terra com alto salário, a sua família, tudo ali. Ou você ir para um outro clube, ganhar menos e ter que remanejar sua família todinha, escola para os filhos, coisa e tal. Então tem tudo isso na mesa. Então essa situação está cada vez mais difícil. Então o Flamengo praticamente aí, cada vez mais distante de Jorginho. E é uma contratação que não deve acontecer. Aí muita gente pergunta: e o Danilo? Vem ou não vem? Danilo, galera, é outra questão. O Danilo hoje recebeu a proposta apenas do Napoli e uma sondagem do Flamengo. Nem proposta foi. A proposta do Napoli era até boa, mas o jogador não respondeu de imediato. E o Napoli começou a negociar com outro jogador para a posição e agora a preferência é trazer o outro jogador que é mais novo. Não sei de formar qual que é, porque fontes aí não revelaram. Mas segundo o jornal Marca, o Napoli está forte na contratação no substituto. Aliás, no substituto não, forte na contratação de um zagueiro, que seria a vaga que estaria aberta para o Danilo. Então o Danilo vê aí a possibilidade de ir para Napoli praticamente zerar. Pode ter uma reviravolta? Claro, o mercado da bola sempre pode acontecer reviravolta. Mas nesse momento ele já não tem mais a possibilidade de ir para o Napoli. Isso deixou o caminho aberto para o Flamengo. E o que depende para ele vir para o Flamengo? Primeiro o Flamengo fazer a proposta. Mas o Flamengo só vai fazer a proposta
depois que o Danilo falar assim, não, eu quero voltar para o Brasil, dependendo da proposta que chegar, eu quero. A gente sabe que o Santos andou contactando e já desistiu por causa dos altos valores. O Flamengo ainda não chegou a contactar dessa forma, apenas teve uma ligação do Felipe Luiz para o Danilo e falou sobre o projeto do Flamengo. E o Alex Santos, que conversa diariamente com ele, eles são amigos, também falou que ele está a par do que acontece tudo no Flamengo, mas o Flamengo não botou uma proposta. Não botando a proposta, então não há negociação. Mas o que existe é o seguinte, se o Alex Santos decidir mesmo sair da Juventus, a Juventus não quer mais contar com o jogador. Ela até toparia liberar o jogador, né, sem custos, para poder estar economizando na folha salarial. Aí sim, se o Danilo sinalizar que quer voltar para o Brasil, o Flamengo vai fazer uma proposta de 3 anos com um salário menor do que ele ganha lá na Itália hoje. Mas, por enquanto, nada avançou, está tudo do mesmo jeito, segundo Vene Casagrande. Então a situação não anda, não vai para frente. Novelas no Flamengo, no mercado da bola, é comum. Só não tem novela para vender, né? Porque vendeu rapidinho o Fabrício Bruno. Mas para contratar, não vende. Para contratar, não contrata. Outro detalhe, com a ausência de Léo Pereira, né, que teve naquela fatalidade, o Flamengo ficou desesperado aí atrás de um outro zagueiro no seu próprio elenco. Hoje a gente tem o Pablo, o Cleito e os meninos da base. Todos eles são reservas ali pouco utilizados. O Pablo ano passado estava no Botafogo, os do Sub-20 ainda não foram utilizados no profissional, e o Cleito foi muito pouco usado também. Então tem esse detalhe. Mas o Cleito já está nos Estados Unidos, inclusive fará parte aí do elenco do Flamengo. Provável que os caras vão estar trazendo mais à tarde, porque por enquanto há uns esboços aí, mas por enquanto ninguém sabe dizer o certo. Apesar de ser provável a provável escalação sempre se aproxima do que vai realmente a campo. Porém, né, é só provável que o técnico pode mudar de última hora para surpreender o adversário. Outro detalhe aí, o Flamengo nessa desespero aí sabe que tem que contratar um zagueiro urgente, porque os que tem não dá para contar. Não dá para contar com o Pablo, o Cleito está mal no Carioca também, dizem que é por causa que o time está mal treinado, pode ser, mas o Flamengo tem que correr atrás de um zagueiro aí, já que fez a lenha de vender barato o Fabrício Bruno aí para o Cruzeiro. Dizem que ele estava insatisfeito, mas ele está insatisfeito há muito tempo. Em janeiro do ano passado ele queria sair antes da chegada do Léo Ortiz e continuou enquanto ele foi titular. Mas é assim mesmo que funciona, às vezes a vaidade fala mais alto. E o Flamengo, como eu já disse, tem dificuldades com o Jorginho, praticamente zero a chance de contratar o Jorginho nesse momento. Danilo, não é fácil, mas é a grande chance. Não avançou, mas existe a possibilidade. Neymar, que estava sendo cogitado aí, o próprio Flamengo descarta, mas até então a gente não sabe se vai ou racha, porque muita gente fala que o Flamengo despista, porque, né, para não criar muita alarde e na hora H chegar com a proposta. Mas até então o Neymar continua jogador do Al Hilal lá na Arábia Saudita, ganhando aí 37 milhões por mês, sendo que o custo da equipe do Flamengo mensal é 35, ou seja, ele ganha mais do que o elenco inteiro do Flamengo. Então, como que traria o Neymar? Meus amigos, é muito difícil essa situação, mas a verdade é essa. Então hoje tem Flamengo, e se tem Flamengo, o dia vai ser feliz. Taca o dedo no like, se inscreve. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, tamo junto, forte abraço e fui, valeu meus amigos, é nóis.